A Câmara vai votar hoje, dia 25 de abril, a urgência de um projeto, aquele famoso PL da fake news. Em nome de proteger a verdade, eles querem a mentira. Na prática, é o governo querendo nos censurar as redes sociais, nos controlar. Controlar as redes sociais porque, vamos falar a verdade, é um dos poucos lugares que eles não têm controle. Você sabia que até versículos bíblicos serão proibidos se essa lei for aprovada? Você acredita nisso? Então vão votar a urgência do projeto hoje. Se for aprovado, o projeto pode ser votado amanhã e ser aprovado amanhã, na quarta-feira. É um absurdo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quão sério isso é. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. O deputado Danton Dallagnol resumiu 5 coisas deste projeto que é para colocar qualquer um, deixar qualquer um de nós de cabelo em pé. Ele disse o seguinte: primeiro, veja o que esse projeto vai fazer. Primeiro, se for aprovado, postagens legítimas poderão ser derrubadas. O deputado comentou: conteúdo que tenham riscos de serem considerados ilegais deverão ser derrubados automaticamente pelas empresas. Você imagina isso? Só por ter o risco. Então, as redes sociais, as empresas deverão moderar e controlar postagens que atinjam os direitos fundamentais da Constituição. E aí o deputado comenta: você já leu a lista de direitos? Ela é imensa. O que vai acontecer na prática é o seguinte: o que pode acontecer é que o que a gente posta vai ficar sujeito à interpretação, a conceitos vagos. Aí você imagina uma meia dúzia de gente lá do governo dizendo: não, mas isso aqui que você postou é contra o direito. Que coisa absurda! É absurdo. E o deputado comentou: olha, as empresas, elas não vão conseguir investigar post por post, publicação por publicação. Então o que eles vão ter que fazer? Bolar lá algo no que o algoritmo capte certas palavras e no final das contas vai derrubar um monte de coisa. Então assim, é um absurdo. Segundo ponto que o deputado analisou: o governo decidirá o que pode, o que a gente pode ou não dizer. Sabe, quem é que vai supervisionar tudo isso? É o governo. Eles falam, né, de criar uma entidade autônoma de supervisão, é independente. Mas quem que vai eleger essa galera, os membros dessa entidade? O governo. Então não adianta. É impressionante como que essa galera usa das palavras, né? Olha, é uma entidade autônoma. É autônoma, é da ideia de livre, né? Independente. Mas quem que escolhe essa identidade? Quem que escolhe os membros dela? O governo. Entendeu? É impressionante como que usam das palavras para falar mentira, para manipular a realidade. As palavras existem para retratar a realidade, mas essa galera usa as palavras para alterar a realidade. Terceiro problema, terceiro perigo: o governo poderá decretar o que eles chamam de protocolo de segurança de 30 dias, que eles podem prorrogar e fazer outro e por aí vai. O deputado comentou: é uma espécie de estado de exceção, ou mini ditadura. Parece coisa de Venezuela, Cuba, Rússia, mas não, é aqui no Brasil. Quarto perigo, problema grave: as redes estarão sujeitas a serem responsabilizadas se não tirarem imediatamente conteúdos denunciados por usuários. Então imagine o seguinte: basta a esquerda começar a denunciar uma publicação, algo da direita, e pronto, imediatamente as redes serão obrigadas a proibir e remover esse conteúdo. E o inverso também é verdadeiro. O deputado comentou: olha, na prática isso aí é o quê? O debate político, ele cai por terra. Isso é censura ou não? Pergunta o deputado. Quinto, querem passar em regime de urgência, ou seja, sem debate, sem discussão nas comissões da Câmara que existem justamente para isso. Por que, a gente não pode discutir o negócio? Por que as comissões não podem discutir? Como assim? E o deputado disse algo interessante também: esse projeto muda toda hora e impede que as pessoas até saibam qual é o projeto que vai ser aprovado lá. Gente, então vamos imaginar o seguinte: que eu tivesse certeza que o projeto é bom. Mas peraí, que negócio é esse de não poder discutir? De não poder conversar sobre o negócio? Em regime de urgência é um negócio tão importante. Sim, porque a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Então, o deputado disse ainda, fez outra postagem dizendo que está incluído nisso aí até a proibição de alguns versículos bíblicos. Vocês acreditam? Provérbios 13, 24, por exemplo: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Outro texto, Romanos 1, 26, vai ser proibido, não vai poder mais ter nas redes sociais. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Que coisa! Mas você lembra do George Orwell? Eu tenho aqui uma resenha do livro 1984, você tem que ler. Ele retrata ali nesse livro um estado totalitário. O Estado toma conta de tudo. Tem lá uma teletela, lembra? Na casa, e vigia todos os passos da população. O povo não tinha liberdade para nada. O governo tinha criado um Ministério da Verdade, que era justamente para coibir a verdade, que era justamente só para dizer mentira. Quem estudou um pouco sabe como que o regime soviético se utilizou da mentira como arma política. A arma política. Mentira sistematizada. Organizados mesmo para mentir, para controlar o discurso, a opinião pública. Essa é a maneira de ter o poder, controlar a opinião pública. Então eles querem, é isso que eles querem, controlar a opinião pública para se manter no poder. Por isso, essas coisas são tão graves. Imagina proibir até versículos bíblicos. O conselho do deputado é o conselho que eu vou dar para você também. Pressione seu deputado, seu estado, para votar contra essa PL. E lembre-se sempre disso. Essa galera que em nome do amor pede para matar gente, que em nome da liberdade prega censura, mas não vota nessa galera, mas nem que a vaca tussa, meu amigo, mas de jeito nenhum.
Essa galera, os socialistas, né, a esquerda aí são os descendentes dos socialistas, em todo lugar, eles sempre foram contra a liberdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você dá liberdade para eles abrirem a boca e discursarem, não dá, eles perdem. Então o jeito deles ganharem o discurso é calando a gente. E para aqueles que ficam dizendo, não vamos falar de política não, é aquela velha história. A gente tem que falar de política hoje para poder pregar o evangelho amanhã. Tá vendo aí? A galera... Por isso que eles não querem. Eles não querem que a gente fale do assunto. É engraçado, eu acabei de entrar na internet. É um assunto muito importante, não é? Tem tudo a ver com as mídias. Em grandes portais, sabe, de notícias, grandes mídias, ninguém tá falando disso. Por que será? Por que será? Então para com esse papinho, a gente tem que falar desse assunto. A gente tem que falar desse assunto para que a gente possa falar de todos os assuntos. Principalmente o mais importante de todos, o evangelho. Quero começar esse vídeo aqui lendo uma frase que faz muito sentido hoje. Diz assim, ó: a omissão dos cristãos, crentes em Cristo, a omissão dos crentes na vida política deixará o Brasil do jeito que o diabo gosta. Presta bem atenção nesse vídeo aqui. Irmãos, essa lei vem para dizer assim o que você deve ou não escrever nas redes sociais. E com a aprovação dessa lei, alguns versículos poderão ser caçados nas redes sociais. Caçados. Exemplo 1. Colossenses 3,18. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Se essa lei for aprovada, eles vão criar uma comissão que vão julgar o que pode e o que não pode estar na internet. Se eles entenderem que esse versículo é danoso às mulheres, é um versículo machista, é um versículo, sei lá, opressor, discurso de ódio, sei lá, eles vão lá e tiram o versículo e acabou. E proíbe que se coloque isso aqui na internet. Irmãos, é o fim da liberdade religiosa. Esse é um dos projetos mais diabólicos que eu pude ver na minha vida. Nenhum país de primeiro mundo, nenhum país que é decente, que é democrático, aprovaria um projeto desse aqui. E aqui está sendo colocado para votação a regime de urgência. Urgência. Para quê? Por que vocês acham que eles querem tanto calar a voz dos cristãos? Por quê? Cadê os crentes agora que votou nessa desgraça? Cadê? Vocês contribuíram para que isso aqui esteja acontecendo hoje. Vocês. É só Deus para ter misericórdia. Se for aprovado isso, é uma mordaça assim, ó. Acabou você botar o versículo lá, os caras vão falar, ó, aí, ó, isso aqui não tá certo não. O que a Bíblia tá falando aqui nesse sentido tá errado, vão lá e tira. E aí? E vendo hoje, né, as pessoas que votaram sim para esse regime de urgência, para esse projeto de lei diabólico, né? Eu fiquei surpreso quando eu vi aqui, cara, um cara chamado que votou a favor disso. Eu falei, peraí, um pastor que vota a favor de uma lei que é totalmente nociva à nossa liberdade religiosa. Eu falei, que raio de pastor é esse, cara? Que esse cara tem na cabeça, meu? É por causa desses falsos pastores, falsos crentes, que a nossa liberdade religiosa tá por um fio. Por um fio. Depois chega um monte de crente e começa a falar assim, tá ficando ruim porque é Deus que tá fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, irmão, eu olho assim, imagino Deus lá de cima olhando e falando assim, peraí, o que você tá fazendo, cara? Tu tá votando contra mim? Você tá votando contra mim, contra a minha palavra, cara? O que você tá fazendo? Irmão, isso é coisa de Deus ou isso é falta de inteligência mesmo? Me responde aqui, tá? É muito sério, isso aqui não é brincadeira, a nossa liberdade religiosa tá em risco e talvez você só vai levar a sério o dia que perder ela. O dia que você vê assim, a partir de hoje as Bíblias não virão mais com esse versículo, porque isso é discurso de ódio. E aí, você vai fazer o quê? Aí não adianta chorar mais não, né? O pessoal não quis aí, o amor, não disse que o amor venceu, que amor é esse que tá vencendo aí? Que amor é esse? Que Deus abençoe você e fica com o vídeo aí. Porque é muito estranho o caminho que o Brasil está entrando. Muito estranho, eu acho que eu estou sendo bem sutil. É sombrio, na verdade, o caminho que o Brasil está entrando. Ontem foi aprovado, foi aceito, né, um pedido de urgência da PL das fake news, ou PL da censura. A gente sabe que esse atual governo foi colocado lá para justamente fazer o inverso. Eles não conseguirão avançar nenhuma das pautas sem antes censurarem as redes sociais, controlarem as redes sociais. São palavras adequadas para esse projeto, censura e controle. Tanto que a Google, você de repente está me assistindo na plataforma da Google ou da Meta, não sei, a Google afirmou que entende como muito precoce o avanço desse projeto e pediu um maior debate. Mas eu quero que vocês pensem aqui comigo, ó. Esse projeto era de quem? Do Nine? Aí é o que um analista olhando com o foco Brasil vai dizer. Não, esse projeto está muito além dessas duas figuras representativas. Esse projeto tem a ver com o que aconteceu. Por exemplo, olhe para os regimes totalitários à nossa volta e depois a gente dá uma ida um pouquinho mais distante. O que aconteceu exatamente aconteceu em Cuba. Em nome do bem coletivo. Entenda que é sempre em nome do bem coletivo. Então, em nome de uma causa maior, você abre a mão de comer proteína animal, como a proteína sintética. Em nome de uma causa maior, tome algo. Em nome de uma causa maior, não vá trabalhar.
Em nome de uma causa maior, abra mão do dinheiro físico e use uma CBDC, uma moeda digital. Em nome de uma causa maior, você vai viver numa cidade de 15 minutos. Em nome de uma causa maior, você vai comer inseto. Então, em nome dessa visão coletivista socialista do Fórum Econômico Mundial, dessa elite globalista, estou ampliando a escala, você cede a sua liberdade, cede a sua opinião. A sua liberdade é o mais importante que você tem. Isso é da liberdade da democracia. E as plataformas que têm suas diretrizes, se algo fugiu das diretrizes da plataforma, por mais que seja ruim, mas tem ali um contrato, você está usando a plataforma, então você cumpre o contrato. Ou cria-se uma outra plataforma que tem filtros, camadas de censura, né, mais leves. Mas não é isso que nós estamos vendo. Esse projeto é tão sério que eu não quero isso para os meus inimigos. Mas se você olhar para Cuba, eu estava dizendo, se você olhar para a Venezuela, a mesmíssima coisa. Diga a vocês, esse projeto será aprovado. É triste falar isso. É triste. Já falo sobre os cristãos, peraí. Já falo sobre os cristãos. Esse projeto será aprovado. Olhem agora para o Irã. Olhem para a ascensão do Xi versus o controle das redes sociais, o controle da mídia. Olhe para a Nicarágua. O que acontece, gente? Rafael, por que a grande mídia está em silêncio, em sua grande maioria, sobre isso? Porque os amigos do rei sempre são muito prósperos. Porque são amigos do rei. Agora, tem uma camada acima disso, que fez até o Google se assustar. Eu estou trabalhando com o Google há 3 anos. Eu sei como é o algoritmo, uma coisa complicada. E eles estão assustados com isso, porque é um caminho do totalitarismo. É um caminho para controlar a opinião. Por isso que nenhuma outra pauta foi trazida ao debate público em sentido de benefício para a população brasileira, com urgência como essa. Eu vou encerrar esse vídeo falando sobre os cristãos e te falando mais uma coisa antes, que é o seguinte. Na abertura do Fórum Econômico Mundial, na abertura do G7, né, na abertura da conferência da ONU, o Guterres, o Macron, o Biden, o Klaus Schwab falaram o seguinte. Podem pesquisar em inglês, vocês vão achar a fala deles. O grande problema do mundo é a desinformação. Anotou? Ok. Agora o cristão que está me assistindo. Por que isso é perigoso para o cristão? Porque o mundo está cancelando o cristianismo. E a moralidade judaico-cristã, pecado, redenção, céu, inferno, salvação, condenação, isso é um problema para o mundo. E aqui no Brasil vocês estão vendo uma série de reformadores apóstatas e idiotas úteis do sistema dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. O que significa? Nós não aceitamos mais a Bíblia. Existem versículos na Bíblia que eles não toleram. E esse pessoal do arco-íris utilizará dessa lei para banir das redes sociais qualquer pregação que cite versículos que estão fora de contexto. Eu alertei a vocês há 2 dias atrás que este projeto ofereceria sim, de bandeja, um prato cheio para censurar pregações. Talvez aí sim, alguns cristãos que decidiram votar nesse sujeito despertarão. Será tarde demais. Para acalmar o seu coração, eu sei que isso é bíblico. E isso iria acontecer. Só que não imaginava que o Brasil seria um modelo, assim como a China foi. Assim como a China foi em tudo. No crédito social, na CBDC, no controle da mídia, né, no partido forte, no culto ao líder, no culto ao Estado. Bom, tá aí. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, irmãos. Digo a vocês, para concluir. Acho que canais como o meu e muitos outros, milhares e milhares dificilmente permanecerão. Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.